Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Mais uma Política na Veia, isso aqui que é uma espécie de resistência da boa informação. Temos aqui o Cláudio Couto e Nassif. Nassif, Cláudio Couto, bem-vindos. Está previsto para hoje a análise no Conselho de Segurança da resolução de cessar-fogo proposta pelo Brasil. Lembrando que ontem a proposta da Rússia foi recusada, como se imaginava. A Rússia, nessa altura, nem se tivesse feito uma proposta boa, seria aceita, dadas as circunstâncias da guerra da Ucrânia. Mas ainda assim, faltou ali do lado russo uma crítica mais contundente aos ataques do Hamas, e acabou sendo recusado. Foram 5 votos a favor, 4 contra, 6 abstenções. Lembrando que, para uma resolução ser aprovada no Conselho de Segurança, tem que ter, no mínimo, 9 votos, não pode ter nenhum veto dos 5 países que fazem parte do Conselho Permanente. Então, hoje deve a resolução do Brasil, que deixa explícito lá uma crítica lá aos ataques do Hamas e propõe um cessar-fogo e, na verdade, também a criação de um corredor humanitário para que você possa sair, pelo menos, estrangeiros, ou entrar equipes de apoio humanitário. Lembrando que a situação nesse momento é a seguinte: você tem o fluxo de militares israelenses para a fronteira de Gaza continua, mas estão todos ali estacionados ali à espera de uma decisão. O Biden chega a Israel amanhã, antecipou em algumas horas sua viagem para Israel. Ontem à noite ele fez uma crítica dizendo que Israel tem o direito de caçar o Hamas, mas seria um erro invadir a Gaza. E Nassif e Couto, começando pelo Nassif, a sensação que eu tenho nesse momento é que houve uma pequena virada na percepção internacional. Nós viemos aí de uma semana de um apoio, pelo menos do Ocidente, do chamado Ocidente, que basicamente é Europa e Estados Unidos, um apoio quase incondicional a Israel, a qualquer ato de Israel, de resposta. E aí chegou-se até uma proposta do representante da Hungria na União Europeia que se cortasse o apoio humanitário a Gaza. Isso não só foi rejeitado, como houve uma mudança, houve uma decisão de você triplicar o apoio humanitário, não se sabe ainda como ele vai chegar até lá. E hoje tem uma reunião também do Conselho Europeu para tomar uma decisão mais clara em relação a essa posição. Mas você tem as críticas que têm aumentado, né? A representante da ONU, a própria ONU, que condenou tanto o Hamas quanto Israel. Os países árabes também estão deixando sua posição mais clara. O rei da Jordânia falou que não vai aceitar refugiados, que o problema precisa ser resolvido ali na região. O Egito também não vai aceitar. A Liga Árabe já deixou claro. O Irã já disse que, se tiver uma invasão, isso vai precipitar uma crise na região que vai mudar o panorama geopolítico. O próprio Catar já se manifestou. Então, o Nassif e outro, começando com me parece que você tem, então, uma mudança numa percepção. Aquele apoio incondicional inicial a Israel já não é assim. E, segundo, o que a gente pode esperar dessa votação da proposta do Brasil no Conselho de Segurança? Olha, já houve uma reviravolta. Agora Israel resolveu dobrar a aposta, né? Ele acabou de chegar a notícia aqui que ele descartou o cessar-fogo humanitário, né? Ou seja, isso aí esvazia qualquer argumento a favor de Israel. Essas loucuras aí que você vê é impressionante, né? Porque você tem uma guerra ideológica há tempos aí na mídia, colunistas que fizeram o nome fazendo uma guerra ideológica. E esses caras não podem perder a fama de mal, né? Então tentam justificar. Acho que o Estadão falou, não sei quem escreveu no Estadão lá, falou, não, se o Hamas se esconde atrás de crianças e as crianças morrem, a culpa não é de Israel. Ou seja, se eu vou passar um trator, uma estrada para pegar os bandidos, eles colocam reféns na frente e eu mato todos. Até essa selvagem polícia militar aqui do Brasil, polícia civil, quando tem morte de refém, abre inquérito. Tudo bem que eles fazem marmelada depois. Agora, o que está acontecendo lá, digamos, é que essa justificativa de Israel, que
É muita coisa. Você fala em mil e tantas pessoas soterradas lá pelos bombardeios. Você vê crianças mortas. Tinha uma cena hoje, uma mãe palestina aí, com 2 filhos mortos, lá pedindo para as crianças virem mamar. Então não tem como, por mais que você tenha a frieza da geopolítica, não tem como Israel escapar dessa. Não adianta vir com o Netanyahu aí, que é o sujeito aí de. Isso aí tem sido uma postura permanente de Israel, de ampliar a fronteira, de trazer colono para expulsar palestino. Então, de alguma maneira, se a ONU não fizer nada, que eu acho que é o que vai dar impasse lá, os Estados Unidos vão rejeitar qualquer coisa que signifique a criação de um Estado palestino, é a falência final de todo o sistema de coordenação mundial aí criada pelos Estados Unidos no pós-guerra, né? É o fracasso. Daí você vê o próprio Blinken lá, você vê senadores republicanos, democratas pedindo para a China segurar o Irã. Ou seja, é o fracasso de uma geopolítica. Pois dá para falar mais do que significou Israel para a estratégia americana aí, mas começo por aí. Olha, eu assino embaixo tudo que o Nassif falou aqui. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente não está vendo um episódio pontual. O que a gente vê aqui é um episódio que, na realidade, é a reiteração de uma política de décadas do Estado de Israel. Até já falei isso anteriormente. Um Estado que, independentemente dos governos terem sido trabalhistas, né, quando ainda existia, de certa forma, o Partido Trabalhista, que é um partido que foi simplesmente dizimado, né, ao longo dos últimos anos, com esse endireitamento muito radical da política de Israel, mas mesmo governos do Partido Trabalhista, eles foram governos que também apostaram na expansão territorial, na colonização. Claro que isso sempre foi muito mais profundo nos governos de direita, né, os governos do Likud, como foram os governos do Ariel Sharon, como tem sido, né, ao longo dos últimos anos, seguidamente, esses governos do Benjamin Netanyahu. Mas, na realidade, isso é uma forma do próprio Estado de Israel se constituir ao longo do tempo. Então, você tem um problema muito difícil de solução, que é, de um lado, você está criando uma situação de fato consumado em que vai ser muito custoso, né, daqui para frente, por exemplo, você criar um Estado palestino num espaço que já está coalhado de colônias israelenses. Eu estou me referindo aqui à Cisjordânia ocupada. Né? Se você tem isso na Cisjordânia, bem, Gaza é um campo de concentração a céu aberto. É disso que a gente está falando. Né? Embora haja muita gente que se incomode, não goste dessa comparação, objetivamente é isso que há ali. É isso, a gente tem que dar nome às coisas. Né? E é isso que se faz naquele lugar. E ainda por cima, bombardeando as pessoas. Né? Punindo uma população coletivamente pelos atos de um grupo de radicais que existe ali no meio. Você não pode fazer isso. Né? Isso é crime contra a humanidade. Isso é também crime de guerra. Israel é um Estado delinquente. É um Estado que seguidamente comete crimes de guerra. Crimes de ocupação colonial. Desrespeita várias resoluções da ONU. Desrespeita a legislação internacional. Dá uma banana para a ONU. E o mais interessante disso, né, a ironia da coisa, é que o Estado de Israel só existe por conta de uma resolução da ONU, de 1947. Quer dizer, é um Estado que foi constituído a partir de uma resolução da ONU, de um desenho territorial problemático, que não à toa foi repelido de pronto pelos países árabes, que deveria ter sido negociado e não foi imposto unilateralmente. É aí que surge o Estado de Israel, e é um Estado que depois, empoderado, não dá mais bola para a ONU. Quer dizer, ela foi muito útil para criar o Estado de Israel. Ela não tem serventia nenhuma para que o Estado de Israel se adeque à lei internacional. Então é isso que a gente está vendo. Então, veja, não se justifica você punir coletivamente toda uma população pelo ato terrorista do Hamas. Para usar uma expressão de uso comum, um erro não justifica o outro. Você não pode justificar essa empreitada violenta, essa carnificina que se promove ali, essa limpeza étnica, vamos de novo dar nome às coisas, com base num ato terrorista, que, veja, também não é raio em céu azul. Esse ato terrorista acontece num contexto de uma política de ocupação
que vai estimulando o surgimento de grupos radicais, que vai produzindo uma espiral de radicalização. Uma política mais sensata provavelmente não geraria essa espiral de radicalização. Então, as coisas precisam ser olhadas, primeiro, no seu contexto histórico. A gente não está falando de um momento, nós estamos falando aí de, por baixo, 75 anos de história. E é preciso olhar tudo o que aconteceu ao longo desses 75 anos de história para entender o que está acontecendo agora. Tá, mas voltando entendo e acho perfeito a colocação, mas voltando ao ponto inicial, depois da gente essa rodada, eu vou ler alguns comentários, mas a gente sabe que Israel não dá a mínima pelota para a ONU, e o que se chama de Ocidente, na verdade, é os Estados Unidos, mas atende aos Estados Unidos. Quer dizer, o único país que exerce alguma influência, até porque tem essa aliança carnal, são os Estados Unidos, e o Biden ontem disse, para não invadir. A minha pergunta é, vocês acham que os Estados Unidos, do Biden e o Biden, vão dar carta branca para essa incursão terrestre de Israel? Lembrando o seguinte, os últimos acontecimentos. O Blinken chegou no sábado, se encontrou com o ministro da Defesa de Israel, reafirmou o apoio, saiu de lá, fez uma rodada por alguns países árabes, Arábia Saudita, Catar, voltou, teve um novo encontro e está preparando essa chegada do Biden. O Biden, então, disse essa história que seria um erro invadir Gaza. E a pergunta é, vocês acham que este movimento dos Estados Unidos será capaz de deter Israel? Ou a revelia de tudo que está acontecendo, a gente ainda vai assistir uma invasão por terra de Gaza? Olha, eu acho que assim, o alerta do Biden não foi por solidariedade, por humanismo ou solidariedade. Foi porque os Estados Unidos têm uma larga experiência de combate aí a guerrilhas, a terrorismo, seja lá o que for, e quando entra no terreno deles, leva um baile. Ocorreu no Afeganistão, ocorreu no Vietnã. Então, acho que é muito mais por aí. Agora, o Israel, o Netanyahu, digamos, quando você pega a opinião pública americana, você pega agora, por exemplo, a Facebook, a Meta. A Meta resolveu censurar imagens que vêm da Palestina. Ou seja, você tem toda uma estrutura bélica americana, uma cabeça bélica americana lá, e um presidente fraco. É gozado, quando você olha a maluquice de um Trump, ele é muito mais razoável na política internacional do que Biden. E Biden, toda a campanha dele de reeleição aí está fundada o quê? No aprofundamento da guerra da Ucrânia, que, aliás, vai para o vinagre agora. Os Estados Unidos está numa enrascada, porque está com problemas lá de contas públicas, aí, com esses gastos monumentais aí na guerra da Ucrânia. Vai ter problemas agora de gastos na guerra, vai abrir duas frentes agora com essa questão de Israel. A Ucrânia vai para segundo plano no momento que a Rússia começa a ter agora a contraofensiva russa. Todo aquele carnaval em torno da contraofensiva ucraniana era conversa mole. O próprio Zelensky está jogado para as cobras aí. Ele quis entrar em Israel para poder aparecer lá e não deixaram entrar. Eu acho que, olha... Queria aproveitar a guerra alheia, né? Quer dizer, não basta dele, ele queria tirar uma casquinha da outra. Diz a Globo lá, o heróico humorista lá. Então, eu acho que é um momento de corte aí em toda essa questão da geopolítica mundial aí. E quando você pega aí o próprio Blinken pedindo para a China aí entrar no meio da conversa, a China, com essa estratégia dela aí de pacificação, a China entendeu que a lógica de crescimento dela depende do crescimento mundial. E é interessante você pegar o maior estadista do capitalismo americano, que é o Nelson Rockefeller. O Nelson Rockefeller, o que ele faz? Ele quando casa, ele vai para a Índia lá com a mulher dele lá e vê o método inglês de colonização, que era um horror. E ele volta e traz uma nova estratégia, que é a base da expansão do capitalismo americano em cima da financiarização. Ele vem para o Brasil e fala, não, a América Latina vai conseguir se desenvolver. Ele tenta transformar a América Latina numa continuação da New Deal.
tem que trazer aqui mercado de capitais, tem que trazer crescimento, tudo, porque é assim que nós vamos conseguir ampliar a expansão americana. E essa expansão vinha em cima de algo que é chamado democracia americana, que é uma democracia. Está saindo agora um livro daquela Clara Mattei, a italiana, mostrando o significado dessas políticas de restrição, de estabilização na lógica do grande capital, né? E Israel era a maneira de levar o modelo americano para uma área que não tinha nada disso, que não tinha o domínio do capital e não tinha democracia. Então, digamos, essa aposta em Israel foi a primeira coisa dessa estratégia de expansão americana no Oriente Médio. E a segunda coisa é o enorme peso que tem a indústria bélica e as empreiteiras americanas. Todo o processo de destruição de países árabes, quem ganha? Indústria bélica e a construção civil e as empreiteiras americanas, né? Então, digamos, o Biden, para tentar ir contra isso, ele vai contra uma lógica e uma lógica que entra interesses econômicos, entra o cerne da expansão americana no mundo, aí, que é esse modelo democrático, cada dólar um voto aí, no momento em que a China, com outro modelo, está virando o maior país do mundo. Outro dia o Carter deu uma entrevista falando, por que a China está virando o maior país do mundo? Porque toda a energia dela é para a produção e a nossa é para a guerra. Agora, Couto, eu tenho uma pergunta do Carlos Almeida aqui, mas deixa eu só... Antes vou ler alguns comentários e também um rápido comentário meu. Para o Biden, do ponto de vista eleitoral, este conflito Israel-Hamas é muito mais interessante do que o conflito Ucrânia-Rússia, que a maioria dos Estados Unidos não tem nenhuma conexão direta, tem a Rússia como um velho inimigo, mas agora Israel sempre teve um significado, do ponto de vista eleitoral, para o Biden também isso cai, é mais interessante, né, para a campanha que ele precisa fazer até o ano que vem para tentar permanecer. A Isabela Damiliano Vieira, em Timor, na década de 70, a história da descolonização começou dramática e tornou-se trágica, por conta da vizinha Indonésia. Quem lutou por essa causa não pode ficar omisso. Palestina livre já. O Carlos Ribeiro, genocídio não é guerra. A Silvia Morello, extrema-direita acredita exatamente nisso, seja a PM brasileira, seja a polícia estadunidense, sob Trump ou o governo Netanyahu. Política da eliminação, fascismo. O Edgar Alves Feitosa, estabelecendo o Estado palestino, o Hamas perde sua função. Portanto, o Hamas não quer um Estado palestino. E aí a pergunta do Carlos Almeida, Cláudio Couto, como explicar a ascensão do Hamas e a queda do Fatah nos últimos anos? O Fatah hoje é desacreditado pela população palestina? Olha, vamos lá. Vamos primeiro só um comentário ainda em cima da questão americana com respeito a Gaza, né? O Biden deu uma entrevista anteontem em que ele dá a declaração de que seria um erro Israel invadir Gaza. Eu acho que vai parar aí. Duvido que ele faça qualquer outra coisa que não seja ter dado essa declaração naquela entrevista. E isso tendo em vista, enfim, coisas que o Nassif acabou de colocar antes de eu falar aqui, e também o que tem sido a política americana ao longo do tempo. De novo, vamos olhar a história. A política americana é de, no fim das contas, mesmo quando dá alguma declaração ali, ponderando que Israel poderia agir de uma forma diferente, no fim das contas, chancela. E eu acho que é isso que vai acontecer. Vão invadir, eles no máximo vão dizer, a gente falou que era um erro, e para por aí. Não tem qualquer tipo de ação que realmente impeça esse tipo de ação por parte de Israel, né? Ou seja, os Estados Unidos vão ficar inertes ali e se precisar ainda da guarida, né? Tanto que mandaram lá o porta-aviões para a beirada da zona de conflito. São 2 agora. 2 agora porta-aviões, exatamente. Agora veja, com relação a esse crescimento do Hamas e o declínio do Fatah. Olha, acho que a gente tem que entender o que é o processo histórico mais recente. A gente viu que nos acordos de Oslo, que foram desrespeitados seguidamente por Israel, né, e que foram também torpedeados pelo próprio Hamas, porque é bom lembrar, né, o Isaac Rabin, que tinha finalmente, né, uma liderança israelense que foi lá, firmou um acordo com os palestinos, parece que se caminhava para uma solução, foi assassinado por um extremista israelense, né, que o considerava um traidor, extremista israelense esse, né, que, vamos dizer, era apoiado por gente que está no atual governo de Israel. É bom que se lembre. Né, me foge aqui o nome agora do ministro, que
foi filmado, inclusive na época, com uma parte do carro do Rabin dizendo: olha, chegamos no seu carro, agora vamos chegar em você. E chegaram, né? Assassinaram. Esse sujeito hoje é ministro do governo Netanyahu. É a esse ponto que chegamos. Agora, lá atrás, o Rabin é assassinado e, ato contínuo, o Hamas inicia uma série de atentados terroristas. Ao fazer esses atentados, ele produz uma reação de Israel. E logo depois, os trabalhistas perdem a eleição. Quem ganha a eleição? Os conservadores com o Sharon. O que acontece? Você tem uma expansão do colonialismo israelense para dentro da Cisjordânia. Você tem um endurecimento da política com relação a Gaza. Ou seja, tudo aquilo que havia sido assinado em Oslo vai para o brejo. E aí isso desmoraliza o Fatah. Ou seja, o Hamas, na sua ação, produziu uma política que ajudou a desmoralizar o Fatah, mas também Israel, que foi co-signatário daquele acordo, também agiu de forma a desmoralizar o Fatah, só que ficou com a pecha de trouxa, né? Daquele que vai, abre mão do enfrentamento armado, assina um acordo de paz e depois fica a ver navios, né? E claro, com esse endurecimento e esse desrespeito continuado da política de Israel, com respeito não só ao acordo assinado, vamos começar ali, mas também à legislação internacional, isso vai produzindo uma espiral de radicalização. E aí a moderação do Fatah começa a ser percebida por grande parte da população palestina como insuficiente. Resultado, o Hamas ganha uma eleição. E ao ganhar a eleição, toma o controle de Gaza. E aí, de lá para cá, a situação só vem piorando. Então, esse declínio do Fatah tem muito a ver com isso. E, claro, tem a ver também com um problema geracional, né? Um envelhecimento muito grande das lideranças do Fatah, uma organização que não se renova, e ao não se renovar, produz também uma esclerose ali da autoridade palestina, que é uma autoridade sem poder algum, na prática, né, desmoralizada seguidamente pelas ocupações na Cisjordânia, e isso vai produzindo esse tipo de cenário, né? A violência de Israel alimenta o radicalismo do lado palestino, logo alimenta o Hamas. O enfraquecimento do Fatah deixa esse espaço a ser ocupado por esse crescimento do radicalismo. E terminamos dessa maneira. Isso não quer dizer que muita gente que talvez tenha votado no Hamas lá atrás já não esteja arrependida, até por estar sofrendo isso que sofre agora. Assim como populações cometem erros ao votar. Votam em gente que depois preferiam não ter votado nelas. Ali você tem essa catástrofe, sendo que depois nunca mais houve eleição, né? É bom lembrar disso. É isso, não teve eleição, porque o Hamas ganhou, e quando o Hamas ganha, aí já não vale, né? Aí não vale mais, a democracia não funciona, não foi do jeito que a gente queria. Agora, a autoridade, você colocou bem, Cláudio, a autoridade palestina está sem autoridade nenhuma, porque todos os relatos que você vê da população não só um ódio em relação a Israel, mas um ódio em relação à autoridade palestina, que, segundo, né, a grande parte da população que está sofrendo isso, tem sido muito conivente com os ataques e sem nenhuma reação mais na CIF. Mas ele não tem nem como reagir, né? É tão fraco o poder da autoridade palestina, não tem arma, né? Tem no máximo polícia de rua, não passa disso. Não tem como resistir a nada. Vai ficar nessa. É importante, eu acho que ontem teve uma manifestação de uma representante da ONU falando dessa tragédia. E lembrando que o Hamas foi estimulado pelos Estados Unidos lá atrás, justamente para enfraquecer a autoridade palestina. Agora, por que interessa ao Hamas? Ou seja, a radicalização interessa aos radicais. A guerra é fundamental para manter a hegemonia do Hamas na região e para manter a hegemonia da ultradireita. Agora, o que precipitou essa guerra aí foi a aproximação entre Israel e a Arábia Saudita, que avançou muito aí nos últimos anos. E estava perto de um acordo aí, começou há 10 anos. É até interessante, quando você pega o histórico, 10 ou 15 anos atrás, começaram as primeiras negociações. Do lado de Israel, quem ia negociar era o Mossad. Daí conseguem algumas concessões. Então, aviões de carreira da Arábia Saudita podem passar pelo território israelense em linha comum. Aviões de carreira de Israel podem passar em território da Arábia Saudita. E estava avançando, e seria uma saída para o Oriente Médio, porque esse acordo de paz abriria a possibilidade de Israel ser reconhecido por outros países árabes,
permitiria a Israel ter acesso ao petróleo da Arábia Saudita e ter o mercado árabe para os produtos de tecnologia de Israel. Qual é o ponto que pegou desde lá de trás? Palestina. Você tinha outros pontos lá, e Palestina tinha algumas condições que ela colocava lá. Primeiro, ter uma embaixada americana em Jerusalém Oriental. Ela ter direito de voto na ONU, que ela é só observadora. Só que do jeito que estava indo, os árabes aparentemente estavam deixando de lado essa questão da Palestina. Então, o que o Hamas fez foi amar esse pampeiro, tudo que compromete totalmente aí esse acordo árabe, Arábia Saudita, que não interessava Netanyahu. Não interessava nem um acordo de paz que acabe com as guerras lá, levaria a ultradireita, jogaria a ultradireita fora. Mas agora você tem uma situação concreta. A situação concreta é o seguinte: a insegurança chegou nas famílias israelenses, com esse ataque vil aí, matando civis. Você tem duas alternativas. Uma é varrer os palestinos para o mar, aí, jogar no mar lá e deixar que se afogue. Outra é um acordo de paz. Agora, qual é o caminho de Israel? Eu tenho amigos israelenses que foram lá atrás, jovens israelenses que foram lá acreditando na utopia de Israel, que voltaram bem lá atrás, enojados aí com esse espírito guerreiro, aí, esse espírito espartano. Então, é uma encrenca, né? O mundo quer a paz hoje. Os Estados Unidos está amarrado, digamos, ao próprio lobby de Israel. Os Estados Unidos tem uma colônia muito mais influente que a árabe lá é imigrante. O judeu ajudou a construir a arte americana, o cinema americano, o sistema bancário americano. Então, há uma diferença, digamos, de influência muito grande, né? Então, são, digamos, esses dilemas entre a barbárie e a civilização que parece que, mais uma vez, a barbárie vai ganhar, né? Tem aqui o Cláudio Geraldo Schon, que é membro do canal do GGN. Tem um novo governo da Polônia também. Precisa ver o que o Tusk vai fazer. O comentário dele também tem o Celso Barbosa dizendo que os prognósticos para a Palestina são macabros e é quase impossível destruir o Hamas, e como será o futuro desse povo. Ele pergunta, que é uma questão que eu queria levantar aqui, lembrando, inclusive, que toda essa discussão, quando você observa aí as declarações dos comandantes das tropas, repetem esse discurso, que a culpa, se morrerem inocentes, a culpa é do Hamas porque usa como escudo. Nós queremos aqui apenas, nossa missão é apenas destruir o Hamas. Mas quem tiver no norte, civil ou não, será eliminado porque faz parte do jogo do Hamas. Essa é uma das declarações, vão daí para pior, né? Cínica, né? Cínica. Agora, segundo, o comando do Hamas não está em Gaza, né? Boa parte, por exemplo, vive no Catar. Exato. Então, quer dizer... mas aí, vamos lá. O Israel dá uma banana para o mundo, se fia só nos Estados Unidos, como sempre, invade e faz uma incursão terrestre, como eles dizem, por terra, por mar e por ar em Gaza, e coloca o terror. Que consequências que vocês, Couto e Nassif, acham que isso terá, não só para a região, para o mundo? Lembrando que o clima na Europa, onde normalmente parte desse ódio globalizado se expressa, já está acontecendo. Você tem primeiras proibições de manifestações, depois pichações em escolas judaicas, reações em relação à Palestina. Hoje a gente teve ontem esse ataque na Bélgica, não necessariamente está ligado a isso, mas era um muçulmano que matou 2 suecos e já criou um clima. Quer dizer, pode estar ligado? Não, a possibilidade de estar ligado é X, ainda não se sabe, mas é claramente uma tensão criada por a situação. Então, voltando aqui, primeiro pensando na região e depois pensando no resto do mundo. Qual será a consequência de uma invasão terrestre de Israel? Cláudio Couto e... Tá, bem. Acho que a consequência primeiro vai ser o que já está acontecendo mesmo, né? As consequências já estão dadas, a carnificina. Ou seja, você vai ter um número de mortos em Gaza imenso, gigantesco, talvez como nunca houve antes. Eu imagino que esse é um dos prováveis cenários que nós vamos ter, né? Basta pensar
nesse tipo de ação que as forças de defesa de Israel estão promovendo, que você acabou de mencionar aí, que é essa ação de passar por cima, independentemente de quem estiver lá, sabendo que realmente o Hamas usa as pessoas de escudo humano. Não só os reféns que foram capturados, mas também as pessoas que vivem em Gaza. Né? Então Israel não está nem aí. Ele vai passar por cima, paciência, são perdas colaterais. Se é que ele vê o Estado de Israel, né, e o atual governo em particular, como perdas colaterais. Acho que, na realidade, isso é parte da política, repito, repetida, reiterada ao longo de décadas. Né? Não é mais um episódio ou um episódio isolado. Isso, na verdade, é consistente com tudo aquilo que aconteceu ao longo de décadas ali. Então, acho que primeiro é isso, é prosseguir no processo de apartheid, que existe ali, de limpeza étnica da Palestina, de ocupação ilegal do território e de aquisição territorial, criando um gueto em Gaza. Então, Gaza é um gueto. Né? Você enfia ali o que der de palestino e deixa eles ali quietos até morrerem. É basicamente isso que você está fazendo ali em Gaza, que já se faz desde o início do cerco, né? Não agora, mas quando se deu lá atrás, e que está simplesmente se aprofundando agora. Né? Acho que isso pode prejudicar essas tratativas que Israel vinha tentando estabelecer com outros países árabes por um tempo. Né? Nós sabemos que a solidariedade dos demais países árabes com relação à causa palestina também é muito baixa. Né? Não são países que primam ali por se importar de fato com a causa palestina, mas momentaneamente, até por conta da pressão que existe internamente às suas sociedades, né? Quando você tem a população que se solidariza com a causa palestina, não necessariamente os governos, mas as sociedades, isso tende a atrasar por um tempo essas aproximações que vinham acontecendo recentemente. Não só no caso da Arábia Saudita, mas de vários dos países árabes que estão presentes ali, inclusive os Emirados, todos esses que vinham nessa política de aproximação. Com relação ao resto do mundo, imagino que, de novo, a gente pode ter algumas condenações agora e daqui a pouco volta o silêncio. Né? Porque, de novo, isso tem sido a prática reiterada. Mas você acha que o mundo vai ficar mais inseguro? Digo, vai voltar todas aquelas possibilidades de... O que aconteceu um pouco na guerra... Os atentados? De atentados, de um clima... Olha, mesmo de maior... Ali mesmo na região, um clima de mais tensão. Talvez de imediato, mas a gente já está mergulhado nesse cenário há muito tempo. Não acho que isso vai produzir uma imensa alteração. Esse caso, inclusive, da Bélgica, né, do assassinato dos cidadãos suecos ali que tinham ido assistir o jogo de futebol, ele parece que é motivado por uma outra coisa, né? Que foi um ato de radicais suecos de queimarem o Corão na Suécia sei lá, algumas semanas atrás. Não lembro a data exata em que isso aconteceu. E isso teria sido uma retaliação. Daí o indivíduo focar em suecos. E ele grava um vídeo em que ele fala, matei suecos. Ele falava que tinha matado 3 suecos. Na verdade, acabou matando 2 e feriu um terceiro. Ou seja, ele ia atrás dos suecos. Ele não está indo atrás de ocidentais de forma genérica. Né? Estava indo atrás dessas pessoas. E por isso que eu creio que, claro, talvez o ambiente ali deflagrou o que faltava para ele tomar atitude. Mas entendo que a motivação original não é essa e isso vai continuar a existir. Veja, a gente está falando aqui 22 anos depois do 11 de setembro. Quando você já teve ali o grande atentado terrorista, a maior agressão aos americanos no seu próprio território da história. Então, é difícil imaginar que de 22 anos para cá, com esses tipos de episódio se repetindo ao longo do tempo, que vai ser esse momento ali da guerra entre Israel e o Hamas, que acaba, na realidade, redundando na repressão generalizada ao povo palestino, que isso vá alterar significativamente as coisas. Talvez no contexto imediato, mas duvido que isso vá produzir uma alteração de maior a longo prazo. O problema já está dado e a degradação já é grande. Nassif? Eu acabei de receber dois vídeos aqui de cenas escabrosas lá, que mesmo com o eventual boicote das redes sociais vai espalhar. O sentimento de impotência é fantástico. Agora chama atenção o seguinte, eu estou tentando lembrar o nome aqui daquele o dono do maior cassino lá dos Estados Unidos, que morreu recentemente. Esse sujeito era o chefe da máfia do jogo lá em Los Angeles, que é uma máfia conhecida desde os tempos aqui, que veio aqui no Brasil e se associou a Carlinhos Cachoeira. Esse sujeito é o cara que bancou a campanha do Trump
bancou a campanha do Netanyahu e bancou a campanha do Bolsonaro. É o cara que conseguiu convencer o Trump a mudar a embaixada para Jerusalém. O Bolsonaro, quando ele foi a primeira visita ao Trump, o que o Trump faz? Pede a abertura de cassinos aqui no Brasil, e Bolsonaro monta o esquema lá em Angra dos Reis, a ponto de negociar com os Emirados lá aquela refinaria em troca de apoio para criar lá uma nova Acapulco lá em Angra dos Reis. Ou seja, por trás de todos esses jogos geopolíticos, era a GTEC, aquela que chegou aqui no governo Itamar, aí, que tinha um vice-presidente americano como lobista aqui. Então você tem toda essa questão do jogo geopolítico. Por trás dela, você tem toda a questão dessa grande disputa mundial que você tem entre o grande capital e suas políticas de estabilização aí, que entraram em pane aí depois de 2008, e você tem o crime organizado, junto com a ultradireita. Então, quando, por exemplo, eu estive em Montreal, um pouco antes da pandemia, lá na Universidade de Montreal, para um evento lá se falava claramente da máfia de Israel entrando, invadindo, comprando terrenos, comprando casas. Atenção, isso não é antissemitismo. Se tem máfia no Brasil, se tem máfia na Espanha, se tem máfia em Israel. Então, por trás de tudo isso, você tem essa enorme expansão do crime organizado aliado à ultradireita. E daí você tem o Trump, que é um cara que, de alguma forma, aí, deu um retrocesso nessa política belicista aí do Partido Democrata, mas que tem essas ligações com Israel e com o lobby de Israel dentro dos Estados Unidos. Né? Então, a tendência, olha, o mundo ele continua caminhando aí para a chamada marcha da insensatez aí, em todos os campos, né? Em todos os campos. O que vai acontecer com essa chacina dos palestinos aí? Por mais que a Palestina não tenha significado mais para os árabes, a Palestina é que nem os judeus, espalhados pelo mundo, mantiveram a cultura deles, mantiveram a religião deles. Daí você pensa, como que a Palestina, espalhada, sem um lugar para palestinos soltos aí pelo mundo todo, conseguem se manter como nação, na cabeça, obviamente, deles. E tem uma história milenar, tem valores aí que conseguem sobreviver a todos esses angus. Então, digamos, a reação que você vai ter a impotência que você tem de ver crianças sendo mortas, pessoas sendo mortas. Aqui uma imagem que passou aqui de cadáveres lá, queimados, sim. E judeus mijando em cima lá de... Então, digamos, soldados? Não, civis. Então, digamos, essa impotência acaba é o alimento maior do terrorismo. Agora, o Netanyahu não sabe isso? Sabe, mas o terrorismo é fundamental para o fortalecimento da parte bélica de Israel, como 11 de setembro foi fundamental para o crescimento sem precedente da indústria bélica americana, mudando totalmente, inclusive, os programas de defesa dos Estados Unidos, que passam a não ver mais nações como inimigas, mas grupos localizados como inimigos contra o grande modelo ocidental. Né? Agora, me parece que... Diga assim. E a ONU já rejeitou tudo bem, já era esperado essa posição da Rússia, mas essa posição do Brasil, que é a proposta brasileira, que é de absoluto bom senso, de criação de 2 estados independentes, garantidos e tudo, não vai passar. Né? Não adianta, nós estamos no período pré-Segunda Guerra, pré-Primeira Guerra, em que a irracionalidade se impõe aí sobre qualquer tentativa de civilização. Né? Agora, o risco assim, satisfeita o desejo de vingança da população israelense, eu acho que o Netanyahu vai acabar pagando, se não por outras coisas, pela falha de segurança, vamos dizer assim. Mas o risco é que você tenha um governo pior, né? Se é que é possível ter um governo pior do que o Netanyahu. Mais à direita, mais à extrema-direita, não, Paulo Couto, quer dizer, não me parece ser um caminho
que tende a piorar também Israel, uma coisa mais linha dura, não te parece? Olha, eu acho que o risco é esse mesmo, né? A questão é que é tão fragmentado, né, o sistema político israelense, que independentemente de como ocorrer a próxima eleição, uma certeza a gente tem, né, que vai ser um governo que vai ter que se construir de catados, né, de pedacinhos de partidos de todos os lados. E aí, claro, né, com essa situação que se vive agora, a grande comoção que o atentado do Hamas produziu dentro da sociedade israelense, inclusive na comunidade judaica mundo afora, né? Basta ver como têm sido as reações ao que aconteceu ali e mesmo a ponderações que as pessoas fazem sobre a natureza do conflito, mundo afora, inclusive no Brasil, né? Em que há também uma tentativa de silenciamento, né? Toda crítica à política israelense equiparada, que é uma grande falácia, a antissemitismo, né? Isso se faz reiteradamente. Né? Então, essa grande comoção, se a gente pensar agora assim, dentro do Estado de Israel, isso pode sim produzir uma radicalização no comportamento do eleitor no próximo período. Né? Precisa ver como isso vai ficar. Eu apostaria nisso, ou seja, de uma piora do que já é ruim. Né? Até porque essa tendência já aí de décadas, né, do Estado de Israel se tornar cada vez mais um Estado bélico, né, para usar uma expressão que eu usei um tempo atrás e depois vi que, na verdade, já tinha sido usada até pela Hannah Arendt lá atrás, né, uma Esparta contemporânea, né, porque é isso que eles estão se transformando. A tendência é que tenha uma lógica espartana também dentro do processo eleitoral, ou seja, de você alimentar cada vez mais a radicalização que joga água no moinho desses extremistas. Então, eu imagino que a tendência é essa, ou seja, se a situação já era difícil, ela tende a se tornar ainda mais complicada daqui para frente. Joga uma pá de cal sobre aquelas manifestações contrárias à inflexão autoritária para dentro do governo de Israel, porque agora você tem ali uma lógica de união nacional, e aí ninguém vai ficar se manifestando contra o governo dentro desse contexto, isso esfria esse processo. Eu imagino que a tendência seja, quando houver uma próxima eleição, a gente não sabe ainda quando vai haver, porque esse governo se constituiu há pouco tempo, né, ainda tem um período de mandato, se não houver uma dissolução do parlamento, que eu acho pouco provável que haja também, se não vai ter eleição tão cedo, quando houver, é provável que a gente tenha uma postura ainda mais radical do eleitorado israelense. Duas observações sobre... Diga, Nancy, diga. Deixa eu trazer aqui algumas informações. Vamos pegar dois judeus ilustres aí, o German e o nosso amigo do Opera Mundi. O Walter. O que eles estão sofrendo nas mãos dos judeus radicais não é brincadeira. Daí você pega aqui artigo na Folha do Cláudio Lotenberg. Ele é presidente da Confederação Israelita do Brasil. Presidente da Confederação Israelita do Brasil. O título é: Israel busca proteger a vida e o Hamas sacrifica os palestinos. E daí a gente entra nessa questão desses grupos israelitas, não israelitas, judeus sionistas aí, a parceria com a ultradireita. Se a gente for lembrar, foi lá na Hebraica do Rio que o Bolsonaro foi ovacionado, enquanto os judeus democratas ficavam do lado de fora protestando. O Lotenberg, você pega aquele médico que estava na campanha do Boulos. Na campanha do Boulos, lá que pediu demissão, criou um fato negativo, porque o Boulos não chamou Hamas de terrorista. Pô, o Lotenberg, ele contribuiu para a campanha do Bolsonaro e se ofereceu para ser ministro do Bolsonaro, que é um negacionista do Holocausto. Como é que faz, pô? Não, e bateu que negacionista da Covid, que produziu 700 mil mortes no Brasil. Sim, mas ele como presidente da Confederação Israelita do Brasil, eu fui alvo de uma campanha. O Paulo Nogueira Batista deu entrevista, ele é meio invocado com o Ilan, chamou o Ilan lá, não é nem brasileiro, é judeu, e os judeus têm muita influência nos organismos financeiros internacionais. Tem, é um fato. É um fato. Você pega aqui o Walter Moreira Salles, aqui, ele comprou o Banco Safra quando veio em 64, que o Safra tinha medo de ser espoliado lá. Quando o golpe deu certo lá, ele devolveu para o Safra, porque senão ele teria problemas lá fora. É um fato.
E o Paulo pode ter sido imprudente de levantar esse tema aí da financiarização, que é base do preconceito contra o judeu. Mas fomos alvos de uma campanha aí pelas redes sociais, porque lá para as tantas o pessoal batendo no Paulo, lá para as tantas, acho que o Caio Blinder, os babacas que tem aí. Não, o culpado maior é o Nassif, que não falou nada quando o Paulo... Fizeram um carnaval, inclusive essa confederação israelita, a CONIB fez. Eu levei o Guilherme lá no meu programa, ele falou, é um cara decente, Falou, Guilherme, mas como é que você pode vir com vir com esse ímpeto aí se o presidente da CONIB se ofereceu, eu nem sabia da contribuição à campanha do Bolsonaro, se ofereceu para ser ministro do Bolsonaro. Ah, sim, mas ele também faz parte do grupo de transição do Lula. Eu falei, isso não é atenuante, isso é agravante. Ou seja, então você tem também uma complexidade aqui na colônia israelita. Aqui você tem os judeus democratas, pessoal ótimo, o Guilherme é um deles também. E você tem os radicais, tem os interesses específicos, tem os ambiciosos. Ou seja, não consegue se entender nem aqui. E tem a burrice também, né, Nasser? Porque, já que você citou, eu vou citar aqui o Pondé que é o nosso, que faz parte daqueles filósofos pedestres do Brasil, que é uma praga no Brasil. Só tem filósofos pedestres. Assim, não tem sofisticação nenhuma. Então, como é que ele escreve? Ele escreveu literalmente, parece até uma redação de quinta série, ou seja, qualquer contextualização dessa situação é antissemitismo. Basicamente é o que ele escreve na coluna. É o outro lá, o filho do Janete, lá, o filho. Olha, ele está numa certa tradição filosófica, você tem que considerar isso, do sofismo. Mas aquele filósofo, aquele rapaz aí, o neto do Justo Pinheiro da Fonseca e filho do Eduardo, como é que ele chama? Joel. Quem? Joel. O Joel. Ele falou... Como é que ele falou mesmo, gente? Israel não pratica genocídio porque antes de atirar no edifício, ele avisa o pessoal para sair do edifício. Você tem 1.500 pessoas soterradas lá no... Então, digamos, é o pessoal que... Aí você vê a loucura, que faz parte desses tempos. É o pessoal que fez nome fazendo a briga ideológica. Daí entra um fato aí que não tem ideologia no meio. Você tem uma questão humana no meio, uma questão civilizatória no meio. E são incapazes de escapar disso. Se eles aqui, esses filósofos de meia pataca, não conseguem escapar disso aí, imagina em Israel com todo um jogo político de interesses e tudo cercando de um lado. Rapaz, é a era da insensatez. Assim, bem, mais significativo do que isso foi uma entrevista assisti aqui, acho que na BBC e tal. É basicamente uma entrevista, sofreu, uma filha está desaparecida, basicamente o discurso é isso. Ela diz literalmente, essa senhora israelense. Parece um senso comum, mas é isso mesmo, é o bem contra o mal. E nós queremos que essa eliminação total. E daí eu chamo a atenção de um brasileiro que está lá e perdeu a filha para o Hamas. Falou, eu me solidarizo com todos os pais palestinos que estão perdendo filhos aqui nesse bombardeio inclemente, assim como eu perdi a minha filha. Ou seja, essas vozes de bom senso se perdem nesse alarido dos oportunistas, que nem Pondé, que nem esse rapaz. O problema, Nassif e Couto, obviamente queremos ouvi-lo também, é que o mais trágico, pelo menos para mim, para o Nassif, que sou um jornalista, o Cláudio Couto se livrou dessa, fez uma opção melhor na vida, não fez essa opção de ser jornalista. O jornalista deveria servir para mostrar as nuances, para mostrar o cinza, para fugir do preto e branco, mas ele virou isso. Ele reafirma o senso contra para que ele existe. Pega a jovem... Vamos fazer só o grupo de WhatsApp. Né? A jovem aluna de mestrado... Acho que não é só o jornalismo, né? Acho que isso está graçando por várias áreas, né? Porque você mencionou aí o caso do Pondé, enfim, ele escreve no jornal, mas ele não é um jornalista. Ele é um professor de filosofia. Né? A gente imaginaria que ele teria aí um pouco mais de sofisticação. Nuançar as coisas é o que se espera, né? Mas existe um parte-pri que é o de, enfim, construir a coisa numa lógica binária e simplista. Essa aí é o bem contra o mal? Olha, vamos com calma.
Vamos olhar o contexto, vamos entender o que está acontecendo, vamos entender o que aconteceu que trouxe ao que está acontecendo agora. Senão, fica parecendo realmente, assim, você pega o fato isolado e o analisa em si próprio, como se nada existisse que explicasse como se chegou a esse ponto. Veja, explicar como se chegou, nada tem a ver com justificar. A gente tem que ficar explicando essas coisas, porque senão vem alguém e fala, olha aí, ó, tá defendendo o Hamas, que nem o meu colega lá da FGV, o Salem Nasser, está sendo objeto de uma perseguição macartista por conta de um artigo que escreveu na Folha, apontando o quê? O fato de que, se a Folha trata o Hamas como grupo terrorista, que ele é, deveria também usar esse termo, pela maneira como age, ao Estado de Israel como Estado terrorista. Pronto. Começou a ser taxado de elogiador do Hamas e antissemita, o que é uma loucura. E aí fica indo gente lá bater na porta da instituição pedindo a cabeça do colega. Né? Como se ele não é proibido ser crítico. Não, a política que o Estado de Israel persegue. Isso é uma loucura. Isso é macartismo. Você pega a Globo News, a Globo está num trabalho terrível aí para tentar tirar aquela imagem que ela ganhou nesses 10 anos antes do Bolsonaro e que ganhou também no período da ditadura. Então a Globo News tenta fazer um pouco de contraponto, mas o contraponto tem que vir com analistas de fora. Porque lá o Pontual e aquele outro Demétrio lá, não, Israel tem que ir até o fim lá para acabar com o Hamas. Outro dia foi uma moça da PUC aí, novinha, começou a apresentar dados, aí eles acusaram ela de estar entrando na guerra de informações. E a moça falou, olha, eu sou uma cientista, e como cientista eu seleciono minhas fontes. E as minhas fontes são Médicos Sem Fronteira e são a Cruz Vermelha. E daí você pega a comemoração, a imprensa, o jornalismo aí, o Pontual, esse povo todo aí, qualquer senso de humanidade foi para o vinagre. E o que eles fazem? A fonte é o Departamento de Estado. Então, nem isso. A fonte é ele lê o jornal, lê algum colunista conservador e papagueia. Se fosse a fonte do Departamento de Estado, até que seria bom, mas eu acho que nem chega a isso. Você pega a CNN lá, mostrando uma família, falando aqui, ó, eu e meus filhos temos que ficar aqui embaixo, aqui da terra, numa casa armada. E na outra ponta, as famílias palestinas sendo soterradas por bombas. E são incapazes, não é só nesse episódio, qualquer episódio, eles são incapazes, que nem o Couto falou, de criticar A e B. Não são capazes. É muito complexo. Se critica se critica os dois, você está defendendo um. Rapaz, a burrice... Eu vou também outro ponto aqui. A diplomacia israelense, obviamente, eu sempre desconfiei que há um grau ali de se mistura diplomatas israelenses com as figuras da inteligência, vamos dizer assim, em alguns casos. Mas eles estão bélicos demais em todas as partes do mundo. Temos visto embaixadores israelenses reagindo de uma forma descabida até para um diplomata, né, colocando em xeque opiniões independentes de governos e figuras em várias partes do mundo, partidos. Pega esse acordo com a Arábia Saudita, todos os passos iniciais foram feitos pelo Mossad. Só depois, quando estava alinhado, que entrou a diplomacia. Agora, para não dizer que a gente não falou nada do Brasil, eu queria entrar aqui num assunto rápido, para a gente aqui seguir na fase final, que acabou de sair aí o relatório da CPI dos atos golpistas, e a relatora lista ali vários nomes a serem indiciados e lista o Bolsonaro. Acho que até ela fez uma licença poética, porque ela diz que o Bolsonaro pode ser classificado como um mentor, e reparem nessa expressão, mentor intelectual do dia dele. Uma licença poética, Cláudio Couto, mas de qualquer forma, eu acho que o relatório consegue, de alguma forma, até o ponto que eu conseguiria até agora, realmente encadear os acontecimentos que ligam A com B, ou seja, levam o Bolsonaro até o dia 8 de janeiro. Você já conseguiu ver alguma coisa? Não, eu ainda não consegui ver o relatório. Bem, honestamente, não precisava ver o relatório, né? Bastava ter olhado o que aconteceu no Brasil nos 4 anos de Bolsonaro para ver que o 8 de janeiro foi seguidamente estimulado por ele. Mas também, aí, enfim, de novo, não estou me baseando no relatório que eu não li, estou me baseando em algumas das audiências que foram feitas ali, né, do que as pessoas declararam, de outras evidências que estão aparecendo, inclusive, nas investigações da Polícia Federal. É óbvio que o Bolsonaro é o perpetrador do 8 de janeiro.
né? Ao ilegitimar o processo eleitoral, ao ilegitimar o Poder Judiciário, ao ilegitimar a vitória do seu opositor, né? Ao silenciar depois da sua derrota eleitoral, não reconhecendo que ela aconteceu, né? Ao silenciar diante dos acampamentos que pediam golpe de Estado na frente dos quartéis espalhados pelo país. Ora, o Bolsonaro foi alimentando esse caldo, né? E não à toa, os seus apoiadores é que estiveram lá quebrando tudo no 8 de janeiro, imaginando que talvez assim tivessem produzido um clamor para que o Exército ou as Forças Armadas, de um modo geral, entrassem em campo e resolvessem, digamos, operar como poder moderador, naquela leitura obtusa que eles fazem do artigo 142 da Constituição, de que ela seria uma espécie de poder moderador, leitura obtusa, diga-se de passagem, chancelada, e ele depois voltou atrás, falou que não foi bem isso que ele disse, mas foi, tá, tem vídeo dele falando isso textualmente, chancelada pelo notório jurista da extrema-direita, Ives Gandra Martins, né? Que falou, não, é poder moderador. Depois, quando ele viu que pegou muito mal e outras coisas se sucederam e tornaram custoso para ele manter essa posição, ele disse, não foi bem isso que eu disse. Foi sim. Basta ir lá olhar. E a gente sabe que, enfim, é um defensor disso, mas independentemente de quem o defendeu ou não, né? Cada fascista tem o Carl Schmitt que merece. O fato é, você teve muita gente ali no entorno do bolsonarismo defendendo essa alternativa. Você tinha gente na cozinha da presidência da República que estava participando do 8 de janeiro. Ora, não é crível que o Bolsonaro não tenha sido o grande estimulador disso. E foi, né? Então, acho que é ótimo que aponte para ele e aponte também para o seu, então, candidato a vice, o Braga Neto, né? Que a gente sabe que também foi ali um articulador importante, inclusive ao ponto de dar recadinho cifrado para os golpistas acampados na frente de quartel, dizendo coisa boa vem por aí. O que ele queria dizer com isso? Ou seja, indicava que algo se urdia. O ponto central aí são os militares que atuavam no... O Bolsonaro, ele era o que ele fazia era um jogo de cena, não administrava o dia a dia. São os militares que assumem, foi um governo militar, são os militares que assumem, são os militares que entregam, depois, quando percebem a encrenca que tinham entrado, entregam o país ao Centrão, criam o Centrão como poder autônomo, e a grande cabeça lá é o Braga Neto. O Braga Neto é o cara que falava menos lá, e era um estrategista. Certamente não era o Helena, como é que chama? General Heleno, pequeno. Aquele, quando pensa assim, você vê o pensamento entrando assim, a cabeça inchando, né? Então, o Braga Neto é uma figura central que foi poupada nisso aí, né? Agora você vê, você pega o Coronel Cid, qual é o grande poder do Coronel Cid? É a respeitabilidade do seu pai, e o seu pai sai vendendo joia, comprando joia. Ou seja, está faltando uma justiça de transição para a área militar aí, mas o receio, até agora nem a comissão de desaparecidos o Lula teve coragem até agora. Aparentemente vai refazer, né? Aparentemente nos próximos dias será anunciado. Aparentemente vai, né? Mas você vê, o Lula ele visitou as mães de maio na Argentina e não recebeu aqui as mães brasileiras aí que perderam filhos e você tem pessoas morrendo aí sem saber onde estão filhos, você tem problemas aí legais terríveis aí, que você tem heranças, você tem um monte de coisas aí que não podem ir adiante porque a pessoa não tem uma certidão de óbito. Então, e o Bolsonaro sabe a violência que é não ter uma certidão de óbito, porque quando o presidente da OAB, o Felipe, lá recebeu a certidão de óbito, ele fez aquela acusação que levou até o presidente da comissão a reagir contra ele e ser demitido. Aí. É impressionante. Ela foi demitida, a Eugênia Gonzaga, e quem entrou no lugar dela fez uma denúncia ao Conselho Nacional do Ministério Público que ela estaria fazendo advocacia administrativa. O que é advocacia administrativa? É batalhar para facilitar a expedição de certificados de óbitos para as famílias dos assassinatos. Ai, meu Deus do céu. De qualquer forma, o Bolsonaro enfrenta aí também mais 3 ações no TSE
E o Nassif estava falando sobre a justiça de transição, que no caso dos militares nunca ficará para as calendas, eles agora estão reclamando da possibilidade de uma lei, que é uma lei implementada no Congresso, que propõe um impeachment para comandantes das Forças Armadas. Eu nem sei se é um modelo cabível, de qualquer forma, mas os militares também aqui chiam de qualquer coisa, né? Chia se corta o Viagra, chia se tem uma lei, chia se vai na CPI, nunca vi, reclamam demais. Né? Agora, e não cumprem o seu papel. Nassif Couto, quem nos assistiu, a gente obviamente vai continuar acompanhando, tanto no canal da Carta, quanto na TV GGN. Imagino também que o Cláudio Couto, no seu programa lá no sábado, no Fora da Política Não Há Salvação, continuar acompanhando esse assunto. Ainda temos hoje, você teve uma leve, vamos assim, não sei se dá para chamar de trégua, mas tem algumas horas que você não tem um bombardeio em Gaza, mas isso não quer dizer que o silêncio não vai levar à explosão daqui a pouco, mas o fato é isso. Israel, a cada momento, a cada hora, concentra mais gente na fronteira sul ou na fronteira norte de Gaza. É um fluxo constante, e são ali 21 quilômetros ou 12 quilômetros, a depender da cidade, para chegar em Gaza City, na capital, ou na cidade de Gaza. Então, vamos esperar as próximas horas. Nassif Couto, vamos continuar acompanhando. Obrigado aí, e obrigado por nos acompanhou. Vamos em frente. Obrigado. Pessoal. Um abraço. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.